Olá, meninas! Olha nós aqui outra vez. Hoje a gente preparou aqui uma aulinha bem bacana para vocês, tá? É um caderno decorado, é uma capinha removível, tá? De um caderno brochurão. E eu vou estar ensinando para vocês. Eu quero lembrar vocês que essa aula é uma parceria do Ateliê Menina Traquina com a Adrissó Artesanatos, tá? E hoje nós vamos fazer essa capinha aqui, encapar esse caderninho brochurão, um caderninho simples, comum, de 96 folhas. Tá? E junto com essa capinha, nós fizemos aqui uma ponteirinha, tá? Um charme. E eu espero, nesse período escolar, eu espero que vocês possam aproveitar bastante e fazer muitos caderninhos. Para fazer esse caderno, hoje a gente vai utilizar aqui esse kit de modelador passarinho, tá? Eles são 3 peças, é o passarinho, porque ele é um de frente para o outro. Tá? Tem aqui, nós vamos estar utilizando ele. Ele vem com essa pecinha aqui, que é o acabamento, que é a asinha do passarinho. E vamos utilizar também a flor rosinha jujuba, tá? Pra gente fazer essa peça. Então, hoje serão esses 3 modelos aqui. Esse kit de passarinhos e a florzinha rosinha jujuba. Bom, para modelar aqui o passarinho, vocês vão estar modelando 2 vezes, tá? Um passarinho de cada lado, porque ele é um de frente para o outro. Então, para a ponteira você vai estar utilizando um e para o caderno vai utilizar o outro. Então, eu vou fazer aqui uma demonstração que eu acredito que você já saiba, mas é sempre bom te demonstrar, tá? Como modelar, como usar aqui o modelador. Então, eu vou dar uma esquentadinha aqui na sanduicheira. Vocês podem estar usando ferrinho de passar, chapinha, tá? O critério é o mesmo, é aquecer aqui o EVA. Quando vocês virem que ele tá bem molinho, a gente vem aqui e modela. Então, eu tô controlando aqui. É aquele negócio, eu sempre corto 2 dedos do EVA de cada lado, tá? Hoje eu cortei um pouco menos, porque o passarinho ele é mais simplesinho, então ele não afunda tanto o EVA. Então, eu cortei 1 dedo e meio. Então, aqueceu, a gente coloca aqui dentro, centraliza aqui o EVA e aperta. Apertou, está modelado, e aí é só dar o acabamento, tá? Ó. Então, aqui eu fiz uma vez no azul e uma vez no amarelo, tá? Então, pra gente selar aqui esse passarinho, a gente vai estar utilizando a cola de contato do Trisol, tá? É uma cola muito boa, vale a pena vocês conferirem aí na lojinha, tem, tá? Tá com preço bacana. Então, eu venho aqui e passo aqui toda a volta. Deixo aproximadamente uns 10 segundos a cola ficar um pouquinho fosca. Podem também estar utilizando a cola instantânea, a cola quente. Eu optei por trabalhar com a cola de contato, porque eu acredito, para mim, para o meu uso, é mais prático. Então, feito isso aqui, a gente aguarda uns 10 segundos. Agora aqui, ó, que a cola já tá um pouquinho fosca, a gente vai cortar aqui um outro pedacinho. A gente vai colocar aqui por cima e apertar. Aperta bem. Eu costumo virar um modelador e fazer essa pressão aqui com a mão, que é para me certificar que tá bem colado. Então, aperte bastante. Depois de feito isso, a gente espera alguns minutos e vem fazendo recorte com a tesoura em toda a volta. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que eu sombreei essa peça. Aqui eu já recortei aqui as peças, tá? Eu fiz um passarinho amarelo e o outro azul. O azul eu vou estar utilizando no caderno e o amarelo na ponteira. Então aqui para fazer o sombreamento em volta, eu peguei aqui o lenço umedecido, tá? Vim aqui com a tinta PVA, um amarelo mais escuro, tirei aqui o excesso e venho fazendo toda a volta o contorno. Tá? Quando vocês verem que tá ficando fraquinho, carrega um pouquinho mais na tinta, tira o excesso e vem fazendo essa sombrinha aqui em toda a volta. Tá. Feito isso aqui,
A gente vai fazer o mesmo processo nas asinhas que eu já modelei, tá? Então, aqui eu escolhi um EVA estampadinho e venho aqui em toda a volta e faço esse sombreamento. Então, eu vou repetir o processo no outro passarinho com a outra asinha. Aqui agora eu vou ensinar a colar as asinhas, tá? Eu vou vir aqui com a cola instantânea e vou passar aqui toda a volta e vou centralizar aqui um pouquinho torto, tá? E vou deixar aqui secar um pouquinho. Vou fazer esse mesmo processo no outro passarinho da ponteira, tá? E aí a gente já vai aqui fazer a demarcação do olhinho. Então, o olhinho, eu vou marcar um pontinho aproximadamente aqui, um dedinho aqui da cabecinha, e é onde eu vou estar colando o olhinho. O olhinho que eu vou usar no passarinho é esse olhinho aqui que mexe, tá? Vocês compram em armarinho. Esse aqui eu acredito que seja o tamanho médio, tá? Eles não têm numeração, mas tem um menor do que esse e um maior. Então, esse aqui eu acredito que seja o médio. Então, eu vou aqui pingar um pouquinho de cola em cima do pontinho que eu demarquei e vou deixar aqui secar a cola. Espero secar e aí a gente vai fazer aqui a pintura do bico e os cílios do passarinho. E aí tá pronto o nosso passarinho. Aqui agora a gente vai estar pintando aqui o bico dele. Eu usei uma tinta PVA aqui marfim, mas pode ser um bege claro também. A cor não importa muito, vai ser combinando com a cor do EVA que vocês escolherem. Então, eu venho aqui, eu peguei um pincel aqui comum, pode ser o pincel que vocês já estão acostumados. E venho aqui, eu não faço demarcação com lápis, com fita, não. Tá? Eu venho aqui e vou fazendo, seguindo aqui a marca do bico. Dou uma mãozinha, deixo secar e aí dou uma segunda mão que é para ficar bem... Ó, bem marcadinho. Pronto, agora eu vou esperar secar aqui alguns minutos e a gente vem com a segunda demão. Enquanto seca aqui o nosso biquinho, pra gente dar a segunda mão, a gente vai fazer aqui os cílios, tá, do passarinho. Então, com um pincel linha aqui 0. Eu venho aqui na tinta preta, molhei ele um pouquinho, tirei o excesso e venho aqui e faço essa marcação aqui, bem suave. E aqui agora a gente vai vir e puxa aqui uns cílios, tá? 2 cíliozinhos. Pronto, está pronto aqui. A gente vai dar aqui a segunda mão agora, tá? Para ele ficar bem, uma cor bem em destaque. Pronto. Agora aqui é aguardar. Eu fiz esse processo nos 2 passarinhos, tá? Então, eles estão aqui prontos. Eu vou usar esse aqui na ponteira e esse aqui no caderno. E agora, eu vou mostrar pra vocês a flor. Essa flor rosinha jujuba que eu usei aqui, foi o mesmo processo de modelagem. Eu modelei no EVA branco, depois eu recortei ela. E aí, eu vim aqui com um pincel, com uma tinta, um rosa antigo, PVA, e cobri, tá? O mesmo processo ali, ou então pode ser com lenço umedecido, vocês vêm também sombreando. Ou, se quiserem, preferirem, já modelar no EVA rosa. Eu, particularmente, gosto sempre de modelar no EVA branco e passar uma tinta por cima, mas pode ser também no EVA rosa. Então, eu fiz isso aqui, vocês vão precisar fazer isso aqui uma única vez. Agora a gente vai trabalhar aqui a nossa capa. Para fazer a nossa capa, vocês vão ter lá no molde, onde eu risquei lá as medidas, para vocês cortarem 2 vezes no EVA branco. Por que o EVA branco? Porque como os tecidos sempre geralmente são claros, então se colocar uma outra cor vai ficar muito forte. Então, como eu falei antes, eu gosto de trabalhar sempre com EVA branco. Então aqui eu já fiz uma capa e vou fazer a outra agora para vocês, tá? Nas medidas que tá lá no molde, eu cortei 1,5 dedo a mais de tecido, tá? Passei a cola branca, a extra, com pincel e rolinho e vim forrando aqui com tecido
e fiz esse acabamento aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Essa parte aqui que tá pronta é a parte de fora. E vocês vão fazer o mesmo processo na outra parte que eu vou estar demonstrando, tá? Pra gente fazer o acabamento da parte de dentro. Só que na parte de dentro, lá vocês vão ver o molde, que eu mando vocês cortarem 2 vezes. Vocês vão cortar 2 vezes, só que depois que vocês cortarem, nessa parte de dentro, vocês vão tirar 1 centímetro do tamanho que vocês recortaram, que é para que quando a gente colar, ele não ficar passando para fora, tá? Então, sempre vocês vão tirar 1 centímetro quando for para fazer o acabamento da parte de dentro. E agora eu vou demonstrar para vocês como eu revesti aqui o tecido no EVA. Como vocês podem ver aqui o tecido, tá? Eu corto 1,5 dedo a mais para cada lado do pano. Ah, se me perguntarem aqui uma medida, eu não coloquei medida, porque dificilmente eu trabalho com medida. Tá, eu vou sempre medindo assim, mas é no dedo mesmo. Coloquei 1,5 dedo aqui a mais, eu cortei 2 vezes o tecido. A parte de dentro eu vou fazendo uma outra estampa da estampa da capa. Se vocês quiserem fazer a mesma estampa, tudo bem, não tem problema. Normalmente eu compro meio metro de cada estampa e sobra bastante pano. Então, mas se vocês forem fazer a estampa dentro e fora igual, meio metro é o suficiente para fazer. Tá? Se não, comprem um pedaço de cada cor, menos, que vai dar certinho. Então aqui agora a gente vai pegar esse tecido, ele sempre tá meio amassadinho. Então a gente vai aqui no ferro, a gente vai desamassar ele, tá? Vem aqui. É bom a gente desamassar para poder ele ficar bem esticadinho quando a gente for passar a cola. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Então, é o mesmo processo na primeira capa. Vocês vão pegar o tecido, dar uma desamassada. Como o tecido é grande, vocês podem estar dobrando também, para facilitar aqui as bordas. Bom, feito isso aqui, a gente vai reservar ele à parte e a gente vai vir agora colando no EVA. Então aqui eu vou pegar cola, tá? Tem que ser uma cola branca extra, eu vou jogar um pouquinho aqui, uma quantidade que eu vejo que vai ficar bem colado. Venho aqui com o pincel, dou uma espalhada para poder a gente vir com o rolinho, tá? Esse é o processo pra gente encapar, estampar o tecido no EVA. Fiz isso daqui, eu venho com um rolinho de espuma e vou fazendo esse movimento aqui para ficar bem passadinho. Não pode ficar um lugar sem cola, porque se ficar, o pano enruga e dá bolha de ar. Então, por isso que a gente tem que dosar, nem muita cola e nem pouca. E olhar para ver se não ficou nenhum pedacinho sem cola. Ah, outra dica é que se vocês usarem uma cola aguada, o pano ele não vai colar, tá? No primeiro momento ele pode colar, mas na hora que ele secar, ele vai ficar todo cheio de bolha de ar e soltando. Então vamos gastar um pouquinho mais e comprar uma cola branca mais concentrada, uma extra, pra gente garantir um resultado bacana. Então fiz isso daqui. Olhei aqui todos os cantinhos. Vi se não tá faltando nenhum canto. Aqui tá faltando um pouquinho, vou colocar mais um pouco de cola. Reforçar. Então uma leve. Agora a gente vai pegar aqui e segurar. Eu vou pegar o tecido, vou abrir ele aqui em cima da mesa e vou centralizar o meu EVA aqui, deixando as bordas, tá? Aí aqui eu não vou apertar, isso aqui é só para eu centralizar. A gente vai virar aqui e agora sim, a gente vem tirando as bolhas de ar, alisando, sentindo aqui o pano para ver se ele tá bem coladinho. Vocês podem pegar uma flanela também, um pedacinho de pano e passar. Eu vou mesmo aqui com a mão, eu consigo sentir se tem bolha, se tá enrugado, tá? Mas quem tem dificuldade, pega um pedacinho de pano, uma camiseta velha, dobra e vai passando aqui para tirar todas as bolhas.
Feito isso daqui, eu sei que tá bem coladinho, eu tô sentindo. Eu vou virar novamente. E aí eu vou pegar essa ferramenta. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta que se chama fio de cabelo. Ela é para encadernação, tá? Quem trabalha com cartonagem utiliza muito essa peça. Então eu vou vir aqui com meu fio de cabelo, vou centralizar aqui. Vou pegar aqui um cortador circular, tá? E vou vir aqui e tirar esses cantos. Nos 4 cantinhos aqui, eu vou vir aqui tirando. Giro aqui a peça, porque ela é um pouquinho grande, né? Ela é uma capinha pasta. Venho aqui, fica algum cantinho aqui, a gente vem tirando. E venho aqui. Pronto. Eu quero a peça exatamente assim. Então aqui eu vou pegar aqui agora a cola e vou colocar um pouquinho aqui na bandeja de isopor e vou passar aqui nesse canto. Ó, nesse cantinho aqui. Não precisa ser muita não. Venho aqui, passo na largura da borda. E venho aqui. Pronto. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Um pouquinho de cola aqui no pincel, espalho. Cuidado para não colocar cola demais, tá? Porque vai sujar seu tecido e não vai ficar com acabamento legal. Então eu venho aqui agora, esticando sempre o pano, vendo se ele tá bem esticadinho aqui. E venho aqui com a mão, tá? E vou alisando para ele ficar bem coladinho. Vou fazer o mesmo processo nas laterais, tá? Aqui nas laterais, por ser maior, eu vou usar o rolinho sujo, que eu já venho aqui com pano, ó, e dou essa reforçada aqui. Ó, fiz isso, a gente vem. Pronto. Eu vi que tá bem esticadinho. Vamos pro outro lado. Vou passar aqui. E vem aqui, eu tô limpando aqui o pincel. Um rolinho de espuma e venho com o rolinho esfregando aqui de fora a fora. Pra gente ficar com a nossa borda bem coladinha. Feito isso. Está encapado, tá vendo? A nossa parte de dentro aqui. E agora a gente vai para a montagem do nosso caderno. Aqui eu sobrepus uma capa frente à outra, tá? E aí venho com a cola instantânea e vou colando aqui as prestações. Eu venho aqui, ó, porque se você passar a cola toda de uma vez, a cola vai secar. E aí não vai ficar muito legal. Vocês vão ter que fazer o mesmo processo novamente. Então a gente vem aqui até a metade, vai colocando aqui, tá? E vem colando, tá? Depois a gente vai voltar para ver uns pontos que a cola não pegou e vem arrematando. Isso aí não tem problema. Tá? Inicialmente a gente demora um pouquinho até terminar de fechar ela toda, mas ela vai ficar toda coladinha. E eu vou fazer o mesmo processo aqui até o final. Bom, meninas, eu colei aqui uma capa sobre a outra. E aí, lá no molde, vocês vão ter a medida. Eu cortei 2 tiras de EVA num sobretom que tem aqui no tecido rosa. E aí, sombreei, tá? Com a tinta PVA rosa escuro. Aquela mesma técnica do lencinho umedecido. E aí, colei aqui para poder encaixar. Esse aqui é o encaixe do nosso caderno. Então, eu fiz isso dos 2 lados. Desse lado aqui, já tá pronto. Desse aqui, eu vou estar fazendo agora, tá? Então, eu venho aqui, por aqui, e vou passar cola aqui no próprio EVA. Uma quantidade que dê para colar, mas que também não escorra. Pronto, fiz isso aqui. Eu vou medir aqui na ponta, rente, a nossa capa.
E agora é só a gente vir aqui colando. Bom, aqui, como vocês podem ver, eu já colei aqui os encaixes, tá? Se vocês quiserem fazer esse encaixe aqui um pouquinho maior, é só aumentar o molde, não tem problema. Eu faço ele mais fininho, mas tem pessoas que gostam dele maior, pode fazer também, tá? Aqui o caderno, é só encaixar aqui dentro. Ela é um pouco maior, que é para dar o efeito de uma pasta. Tá? Encaixou aqui, ó, centralizou direitinho, meio e meio. Ó, está pronta a nossa capinha. Ó, aqui agora a gente vai trabalhar a decoração dela, tá? Então, o nosso próximo passo agora é decorar a nossa capa. Então, vamos aqui agora para nossa capa, fazer a decoração. Bom, aqui eu tirei nosso caderno para a gente poder trabalhar aqui a nossa frente, tá? E aí eu peguei a fita crepe e fechei aqui só para a gente poder deixar ela fechadinha para poder vir aqui fazendo a colagem das outras peças. Então, fiz isso aqui. Agora vamos começar. Tudo isso aqui que eu recortei, estampei no tecido, é aquele mesmo processo que eu ensinei lá atrás, revestindo aqui a capa, tá? Vocês vão pegar pedaços, retalhos de algodão estampado na cor que vocês tiverem em casa e vão estampar, riscar o molde no EVA branco e aí vir estampando o tecido, depois recortando, deixar secar aproximadamente 1 hora, que aí tá sequinho pra gente colar. Aqui é a nossa casinha. Então, a nossa casinha, eu vou demarcar aqui, eu vou centralizar ela aqui, tá? Mais ou menos aqui no meio. Então, aqui vai no olhômetro mesmo, tá? Eu escolhi aqui um pouquinho aqui mais abaixo do meio, pouca coisa. Eu fiz isso daqui, e aí aqui agora eu vou vir colando, tá? E vocês vão ter a opção de colar com cola quente, ou com a cola instantânea, ou com a cola de contato. Então, aqui eu vou passar a cola de contato, tá? Então, eu vou vir aqui e vou começar agora a colar com a nossa colinha. Vou passar a colinha aqui, afastando um pouquinho a borda para ela não vazar na hora que a gente for colar, tá? Aí vou esperar ela ficar um pouquinho fosca, alguns segundos, pra gente aplicar ela ali. Eu não demarquei ali o meio com lápis, nada, onde eu vou colar. Mas se vocês não tiverem segurança de fazer no olhômetro, aí vocês podem fazer uma demarcaçãozinha aqui, invisível, para não riscar aqui. Essa aqui é a frente da nossa capinha. E aí eu vou vir aqui agora e vou centralizar aqui. Essa aqui é a nossa casinha, tá? Então, eu vou vir aqui, dou uma... A cola de contato, ela não seca tão rápido. Então, o negócio aqui é vocês ficarem apertando. Eu viro assim e dou uma apertada, que aí fica melhor, tá? Feito esse processo, a gente vai pro telhado. Bom, aqui eu fiz o mesmo processo no telhadinho, tá? Revesti ele, escolhi um outro retalho de algodão. E aí, lá no molde, ele vai estar reto, tá? Então, a gente pega essas tesouras aqui de corte decorativo e vem aqui, ó, e tira e faz aqui esse acabamentinho, essa ondulação. Tá? Então, eu vou vir aqui eu já vou colar com a cola quente, bem quente, porque como o tempo aqui não tá tão calor, então a cola de contato tá demorando para secar. Então, a gente vem aqui, vou colar de um lado, depois eu colo do outro. Centralizo aqui, ó, centralizei, pronto. Aperto bem. Aí eu vou vir aqui desse outro lado e vou passar a cola quente aqui onde ficou faltando. Feito isso aqui, a gente aperta, que é pra cola ficar bem, porque
Porque a cola quente no tecido, quando ela gruda, ela não solta. Então, se vê que ficou algum cantinho aqui sem cola, a gente dá aqui uma reforçada. Cuidado para não o excesso não apertar demais, que o excesso não pular. Então, aqui já está aqui a nossa casinha. E aqui agora a gente vai colocar os detalhes, tá? Então, eu vou vir aqui fazer o telhado. Eu peguei aqui isso aqui é uma rendinha franzida, marrom, tá? Pode ser de algodão, de cetim, qualquer rendinha franzida que vocês tiverem aí em casa. Aqui tem aproximadamente uns 34 centímetros, tem a medida lá no molde, tá? Então, eu vou começar com a cola quente só aqui na ponta, porque a gente vai utilizar agora a cola líquida de silicone. Então, eu meço aqui o meio, marco, venho aqui, ó, e prendo. E aqui agora eu vou passar a cola de silicone líquida. Já colei aqui um lado, eu vou colar o outro aqui para vocês verem. Então, eu passo aqui um fiapinho de cola de silicone líquida até embaixo. Não estiquem, tá? Senão vai ficar feio. Vem aqui devagarzinho, sem esticar. Ó. Aqui nessa lateral eu sempre deixo passando, porque aqui a gente vai fazer um acabamento com a cola quente. Eu vou dobrar essa pontinha aqui rente com o nosso telhado. Vou passar um pico de cola quente aqui e vou arrematar aqui nosso telhado. Vou tirar esses fiapinhos aqui que ficam da cola, tá? A gente tem que ter muito cuidado para não ficar. E aí, nosso telhadinho tá pronto. Vou vir aqui agora e vou rente aqui, eu vou pegar aqui a nossa florzinha que fizemos lá com o modelador rosinha jujuba. Vou passar a cola quente somente aqui em volta, aqui nesse miolinho por baixo. E vou rente aqui com a nossa casinha, eu vou centralizar ela, ó, e vou colar. E aí, vou pegar um botãozinho um pouco maior. Aqui eu vou colocar esse botãozinho amarelo. Tá, vou passar um pouquinho de cola nele. E vou vir aqui, ó, arrematando. Pronto. Agora, para nossa graminha, eu peguei uma tira comprida de EVA, numa largura de uma régua de 30 centímetros, e estampei um tecido verde, pode ser qualquer tecido verde que vocês tiverem no retalho. Necessariamente não precisa ser poá. E lá não tem um molde, eu não coloquei o molde dessa grama, porque pode ser qualquer molde de grama que vocês tiverem. Porque aqui eu fiz à mão mesmo. Eu já tô aqui com a graminha, que eu recortei, pronta, pra gente colocar aqui. Mas eu vou demonstrar como foi que eu fiz. Eu peguei essa tira, ela era comprida, e aí eu vim aqui com a tesoura, ó, e vim fazendo a grama, ó. É super fácil de fazer essa grama. Então, vocês vêm aqui, aí dá pra fazer do formato que vocês quiserem. Ó. Caso alguém tenha dificuldade, me procura lá no Face, que eu vou estar depois fazendo, escaneando e mandando. Mas eu acho que não tem necessidade, porque é uma grama mão livre, ó. Aqui eu fiz uma pequenininha, para vocês verem como é que fica. Tá? Aqui eu fiz uma na medida exata aqui da nossa casinha. Então, eu vou vir aqui agora, tá, com a cola de contato, e vou passar aqui com a cola instantânea, e vou passar aqui em volta, centralizando aqui, ó, a nossa grama. Aperto aqui um pouquinho e está pronto. Está pronta aqui a nossa casinha. Vou vir aqui em cima, eu peguei aqui um retalho. Como eu trabalho muito com tecido de algodão para encapar caderno, para fazer outras peças, então sobra muito retalho. Esses retalhos a gente guarda porque aí dá para fazer esses lacinhos aqui. Eu fiz aqui um lacinho, peguei uma fita de cetim número 0 para amarrar aqui o nosso lacinho. Vou vir aqui com a cola quente, tá? Mas pode ser um laço pronto também. E vou colar aqui em cima da nossa flor, tá? Aqui em cima.
Aqui eu peguei um cordãozinho de sisal, desfiei ele, fiz outro lacinho. Vou colar, amarrei com um retalhinho aqui de pano e vou colar aqui por cima do nosso laço de tecido. Vou dar esse acabamentinho aqui mais rústico. Pronto, feito isso, a gente vai vir aqui agora passando cola no nosso passarinho, pra gente centralizar ele, tá? Então eu venho aqui, não é muita cola, tá? Só o suficiente pra ele colar aqui. Eu vou colocar ele aqui rente, aqui com a nossa casinha, mais centralizado. Feito isso aqui, eu peguei 2 botõezinhos decorativos que a gente compra também nos armarinhos. Peguei uma aqui, a florzinha do trevo com a joaninha, e um sapinho. Vou retirar aqui essa parte aqui das costas. E aqui eu vou colocar essa joaninha aqui como se o passarinho estivesse tentando dar uma bicada. Venho aqui com a cola quente. Centralizo aqui. Vou fazer o mesmo processo aqui com o nosso sapinho. E vou colocar aqui na lateral. Com a cola quente também. Dou uma apertada aqui boa. Ó. Aí fica bem firme. Agora a gente vai pro próximo processo, as alças. Para as nossas alças, essa aqui é uma alça que a gente compra em armarinho por metro para fazer aquelas ecobag. No caso aqui é uma alça de algodão cru. Vai ter as medidas lá no molde. Aqui é 32 centímetros, tá? Cada pedacinho desse, então você vai precisar de 2. Para fazer o acabamento aqui na ponta das nossas alças, normalmente eu faço isso daqui. Eu passo um pouquinho de cola quente aqui e aí dobro 1 centímetro para dentro. Ó, faço isso dos 2 lados para ela não desfiar. Então, primeiramente a gente vai começar a fazer esse acabamento para depois a gente cola ela ali. Então, vem aqui 1 centímetro para dentro. Esse mesmo processo eu vou fazer nas duas. Podem usar outros tipos de alça também, caso não tenha ou não encontre essa daqui, tá? Mas se vocês forem comprar no armarinho, é só pedir pela alça para sacolas de algodão cru, que eles vão te mostrar essa daqui. Então, fiz isso, agora eu vou fazer o procedimento aqui. Aqui é o seguinte. Eu aqui marquei o meio, tá? Aproximadamente aqui o meio, rente aqui com a nossa casinha. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar aqui a demarcação que eu fiz com fita crepe. E vou vir aqui. E vou passar a cola quente em toda a volta aqui. Vou vir aqui rente ao nosso e vou apertar bem, tá? Quando a cola tá bem quente, se vocês apertarem bem, ela nunca mais se solta. Tá? Aqui eu tenho uma demarcaçãozinha que eu fiz, que aí vocês vão medir lá também, vão centralizar. Deixa eu tirar aqui essa ponta que tá fugindo aqui pra cá. E venho, vou fazer o mesmo processo aqui com a outra. Então, eu marco aqui. Venho aqui, rente aqui a marcação e colo e aperto para ficar bem firme. Vejo que não saiu cola aqui pelas laterais. Então isso é muito importante para que o acabamento da nossa capa fique bem feita. E vou agora pro outro lado e vou fazer o mesmo processo. Então, aqui, o que a gente faz para medir do outro lado a largura que a gente entrou? Vocês vão pegar aqui e colocar
a alça em cima dessa e vou marcar aqui pela parte de dentro, tá? Até onde vai passar a cola. Vem aqui nessa aqui e marque. Aqui eu coloquei aqui, eu fiz aquela demarcação até onde eu posso passar a cola. Consequentemente eu vou pôr aquela rente com essa aqui que já tá colada e venho aqui olhando. Olhei aqui, então eu vi que é até aqui. Então eu seguro. Venho passando cola aqui, saindo aqui, desfiando. A gente tira aqui esse e aperta bem. Olha aqui, onde tá minha demarcação. Vou passar mais um pouquinho de cola. Não muito, que a gente não quer que vaze. Então, venho aqui, eu tenho a demarcação. Vocês podem até passar a cola aqui mesmo, diretamente. Não tem problema. Ó. Essa minha cola que ela tá pegando fogo de quente. Vem aqui com o dedo. Marque aqui, vem. Ó. Aperta bem. Então, tá pronta a nossa alça, tá? Bom, meninas, aqui está o nosso caderno, tá? Um caderno bolsinha. Eu não coloquei um fecho aqui, tá? Porque a proposta é só de uma capinha mesmo, como se imitando uma pasta. Mas caso vocês queiram colocar um fecho aqui, dá pra colocar também. Eu posso até estar explicando isso pra vocês ou fazendo depois um outro modelo com esse fechinho aqui, tá? Aqui eu não coloquei detalhes nas alças, tá? Porque eu já notei que tem muita informação aqui na frente. Mas se quiserem também colocar uns detalhes aqui nas alcinhas, aí vocês podem personalizar. Espero que vocês tenham gostado. Bom, agora, para acompanhar aqui o nosso caderno, eu vou ensinar para vocês a ponteira. Lá atrás eu ensinei vocês a modelar aqui o passarinho. Nós fizemos ele, fizemos o acabamento, pintamos o bico. E agora vamos pegar um lápis, tá? Eu peguei aqui um retalho de EVA estampado rosa, porque tem rosa aqui no nosso tecido, tá? A medida aqui é aproximadamente 3 dedos, tá? Por 1 dedo de comprimento. Então, 3 dedos aqui por 1 dedo de comprimento. Vou vir aqui, eu vou enrolar aqui bem justo. Ó, vou dar essa enrolada e aí eu venho com a cola quente. Eu prefiro fazer essa ponteira aqui com a cola quente, porque com a cola instantânea às vezes vaza pro lápis, não fica muito legal. E desse jeito que eu faço aqui, ó, aí aqui eu vou colocar mais um pouquinho, eu venho enrolando ela bem justo. E eu vou até o final, ó, com a cola quente. Fiz isso aqui, ó, pronto. Agora eu aguardo aqui. Esse excesso aqui que fica, eu corto bem rente. Ó, eu tiro esse excessozinho aqui. Que é o excesso que a gente vai, é o lado que a gente vai colar. E aí eu tiro o lápis pra saber se ele ficou bom. Então eu fiz esse canudo. Vou colocar nosso lápis aqui novamente, tá? Ele ficou bem justinho, do jeito que eu queria. E aí vou vir aqui, agora aqui sim, eu vou vir com a cola instantânea. Eu vou passar aqui. Vou pegar nosso passarinho aqui, vou centralizar ele. Vou segurar aqui por 1 minutinho. E aí, depois de 1 minutinho, a cola tá toda coladinha. Está feito aqui a nossa ponteira. Então, eu vou colocar aqui um acabamento no nosso passarinho. Eu fiz um outro lacinho. Fiz um outro lacinho aqui com retalho, tá? Também num tom que tem a ver com o nosso tecido do caderno. Amarrei aqui com a fita de cetim número 0. E aqui no passarinho, eu vou pregar esse laço, não no lápis, é no passarinho. Então eu vou passar um pico de cola, muito pouca cola quente, e vou vir aqui, ó, no passarinho e vou segurar.
E aí a nossa ponteirinha está pronta. E aí aqui, o cetim, a fita de cetim, ela costuma desfiar. Então, para ela não desfiar, a gente pega o isqueiro e dá uma queimada aqui nas pontinhas, sorrateiramente, bem de leve. Pronto, para evitar que ela desfie na frente. Eu não vou colocar um botãozinho aqui, porque como é ponteira, a gente fica pegando toda hora, é perigoso ele não ficar firme e cair. Mas se vocês quiserem colocar um botãozinho, detalhe. Então tá aqui, tá pronto aqui a nossa capinha com a nossa ponteira, o nosso kit fofurinha. Eu espero que vocês tenham gostado, que aproveite bastante essa aula. E qualquer dúvida é só vocês me procurarem lá no Face, que eu vou estar respondendo, tá? Até a nossa próxima aulinha.